Olá, boa noite para você. O Band Cidade começa agora e você acompanha os destaques de hoje. Morador registra fuga de detento no presídio da Agronômica, aqui no centro da capital. Ex-deputado federal João Pisolati presta depoimento sobre acidente que provocou quando dirigia veículo embriagado. E o Corpo de Bombeiros orienta empresários de casas noturnas e bares de Florianópolis sobre o uso de artefatos de pirotecnia. Prefeitura da capital define calendário para cadastramento para a liberação do FGTS para famílias atingidas pelas chuvas. E tem ainda os gols da terceira rodada do Campeonato Catarinense. Vem com a gente! Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. O Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia. É um prazer para nós ter você aí todos os dias ligado aqui no Band Cidade. O auditor fiscal de Santa Catarina, ex-deputado federal João Pisolati, esteve na segunda delegacia de Blumenau hoje para prestar depoimento no inquérito que investiga o acidente de trânsito que ele causou ao estar dirigindo embriagado. A ocorrência foi registrada na SC 421 em Blumenau e deixou um homem gravemente ferido no dia 20 de dezembro do ano passado. Em um vídeo gravado por testemunhas logo após o acidente, Pisolati admitiu que estava embriagado. Ele chegou a ser internado 2 dias após o acidente para tratamento de alcoolismo. Se condenado, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. O político estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde agosto de 2017, conforme o Detran de Santa Catarina. E um detento fugiu do presídio da Agronômica aqui na capital. Na verdade, foram 2 detentos em plena luz do dia. Olha só as imagens. Imagens feitas por moradores. Olha o detento lá fugindo, correndo, plena luz do dia. O trânsito ali nas imediações. Todo mundo parou, né? Houve aquela preocupação e o detento fugiu. Morador filmando aí do prédio, essa movimentação. Olha, outro detento também fugindo. Né, os agentes atrás aí dos 2 presidiários que acabaram fugindo, e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania informou que o detento Daniel Rigon, de 39 anos, natural de Curitibanos, fugiu do regime semiaberto do complexo penitenciário da capital na tarde de hoje, e que o detento Robson José da Luz, 19 anos, natural de São José, também fugiu, mas este foi recapturado. A Polícia Civil e Militar já foram acionadas e o Departamento de Administração Prisional, DEAP, como também a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça, estão investigando as circunstâncias da fuga. Também foram instauradas medidas legais e perícias para apurar as responsabilidades. Em plena luz do dia, os 2 fugiram. Um foi recapturado. Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um veículo aqui na capital. O veículo estava no pátio da escola Deise Werner Salles, que fica entre os bairros Capoeiras e Coqueiros. A unidade escolar está abandonada. O veículo tem registro de furto e, segundo a PM, o corpo não é do proprietário. Suspeita-se que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Por enquanto, a vítima não foi identificada. E o Corpo de Bombeiros reuniu na manhã desta quinta-feira os proprietários de casas noturnas e bares de Florianópolis, principalmente da badalada Jurerê Internacional, para alertar sobre o uso de artefatos de pirotecnia, que são proibidos. E depois da tragédia da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, aumentou ainda mais a fiscalização e também as orientações para evitar novas tragédias. Acompanhe. Depois da tragédia que ocorreu em 27 de janeiro de 2013 na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 jovens morreram queimados, o Brasil passou a adotar mais rigor com os sistemas preventivos de segurança. No início do ano passado, inclusive, foi criada uma lei com o nome da boate, aprovada e sancionada pelo presidente da República. A lei estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e áreas grandes de concentração de público. Após a utilização de materiais proibidos em shows pirotécnicos em ambientes fechados, o Corpo de Bombeiro decidiu reunir os donos das casas noturnas para alertar sobre o perigo do uso desses materiais.
A reunião foi realizada no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros de Florianópolis, onde estiveram presentes empresários, Polícia Civil, através da Diretoria de Jogos e Diversões e outros representantes do Estado. O próprio Corpo de Bombeiros ele possui um serviço cartorário, onde, constatando uma irregularidade, dependendo da classificação dela, se ela é uma edificação existente ou nova ou recente, com base na legislação, são adotados alguns procedimentos, como notificação, a advertência e até cassação do atestado. O que os empresários alegam é que os clientes de casas noturnas pedem show pirotécnico acompanhado geralmente de espumantes. E quando as casas não atendem, acabam perdendo o público e deixando de faturar. Sobre isso, o delegado Marcos Assad ressalta que mais do que a preocupação financeira, deve existir a preocupação com a segurança das pessoas que se encontram no local. Mas entre a fomentação econômica e a segurança das pessoas, o poder público não vai abrir mão da segurança das pessoas. A partir de agora, as casas noturnas estão cientes da proibição dos materiais que oferecem risco ao público e serão fiscalizadas devendo acatar a lei sob pena das sanções legais cabíveis no caso de descumprimento. É bem importante essa aproximação das casas com as autoridades competentes para que todos possam realmente entender e seguir as normas dispostas na lei, para que erros e tragédias que já aconteceram não se repitam e não aconteçam. E se você presenciar algum tipo de utilização de materiais com fogos ou velas faíscas em bares ou casas noturnas, você pode denunciar para o 193. O objetivo é a segurança e a preservação da vida. Bom, essa reunião ela aconteceu exatamente porque as pessoas denunciaram, né? Quem foi aí nas baladas de Jurerê Internacional, a pessoa fotografou, show pirotécnico acontecendo, mesmo com esta proibição. Então, quem verificar, quem tiver alguma denúncia, ligue para o Corpo de Bombeiros, o telefone 193. Essas casas podem ser, inclusive, fechadas. Fechadas? Será? Acho difícil, né? Porque construíram e fizeram o que fizeram aí em Jurerê e a Justiça agora acabou de informar que não acontecerão demolições. Mas, enfim, vamos pelo menos denunciar esses casos que colocam em risco a segurança dos frequentadores. Com o reconhecimento do governo federal do decreto de situação de emergência, Florianópolis, a prefeitura afirmou que os atingidos pela chuva de janeiro vão conseguir a liberação do FGTS. Já começa a ser preparado aí o cronograma. Quem tem mais informações é o repórter Lucas Miranda. A informação foi confirmada pelo prefeito Jean Loureiro em reunião com a Defesa Civil nesta quarta-feira. Segundo a prefeitura, cerca de 40 mil pessoas atingidas pela chuva em janeiro se beneficiarão com a retirada do FGTS. O critério é morar em uma das ruas que vai ser divulgada pela prefeitura nos próximos dias. O cadastro será liberado a partir do dia 19 de fevereiro e o benefício deve começar a ser retirado em março. Cada pessoa pode retirar, em média, R$ 6.200. E vai precisar de documento de identidade, cartão cidadão, carteira de trabalho e comprovante de residência. Bom, assim que o calendário for divulgado, a gente vai informar aqui, é claro, no Band Cidade. A seguir, os resultados da terceira rodada do Campeonato Catarinense. Teve gols e mais gols. Os detalhes já depois do intervalo. Fique com a gente. O Band Cidade está de volta e com a informação de que 2 corpos foram encontrados em rios de Santa Catarina na tarde desta quinta-feira, segundo os bombeiros. Um deles no rio Araranguá, na cidade de Araranguá, no sul do estado, e outro em Rio Saí Mirim, em Itapoá, na região norte do estado. Os bombeiros não informaram a identidade das vítimas. Todo cuidado, principalmente para quem vai se banhar em rios, córregos, lagos, nessa época de muito calor. Hoje aconteceu uma reunião entre representantes da Defensoria Pública e diversos órgãos para tentar resolver um impasse financeiro. Muitos advogados que trabalham na Defensoria estão tendo que iniciar processos para receber o pagamento.
O defensor público geral de Santa Catarina, Ralph Zimmer Jr., explicou que desde que assumiu o cargo em 2016, a defensoria tem sido notificada para realizar o pagamento de honorários dos advogados e peritos nomeados pelo Tribunal de Justiça, mas não há estrutura para realizar tais pagamentos. É equacionar essa situação que está ficando calamitosa, como já parou São Joaquim, né, em determinadas unidades jurisdicionais, para que o cidadão, em última análise, tenha acesso ao seu direito fundamental, aquele que não possa pagar advogado, que é a regra geral, né, de contar aí com um defensor público de carreira ou com um advogado nomeado na forma da lei, também recebendo um dia, né, que os advogados estão tendo que recorrer a processos de execução para serem indenizados pelos seus trabalhos, né. Então, eles têm que ser respeitados também, por evidente, uma profissão fundamental, essencial à justiça, que merece seu respeito, e é essa a nossa ideia, buscar compor, encontrar um caminho aí que já andou bem. Há uma nova regulamentação a respeito da nomeação de advogados para a Defensoria Pública tramitando, mas as novas regras causam discordância. A Ordem dos Advogados de Santa Catarina acredita que deve haver uma nova regulamentação, mas não da forma como está sendo colocada. A OAB de Santa Catarina não concorda com as regras definidas pela Defensoria Pública, incluindo o pagamento de honorários abaixo da tabela definida pela própria OAB. Ainda segundo a ordem, o fundo destinado ao pagamento dos advogados não será suficiente. A fonte do recurso é exatamente a mesma. Com a única diferença é que, na época, ele já não era suficiente, mas ele era usado apenas para pagar advogado. Agora, esse dinheiro, o mesmo dinheiro, além de pagar advogado, vai pagar também o preço dos assistentes sociais e dos peritos que trabalharem nos processos. Bom, se não era suficiente para pagar, nem de perto, quando ele era exclusivo, agora que vai ser dividido, muito menos. Né? Para o Estado, os recursos do Fundo de Acesso à Justiça serão suficientes para pagar os advogados de Defensoria Pública. Nós temos um fundo para pagamento dos credenciamentos para os locais onde não temos o atendimento por defensores públicos, que foi criado, e no momento se aguarda a aprovação do encaminhamento de valores de um fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário, que antes atendia um outro fundo, esse sim do Poder Executivo, e que daria os recursos necessários para que os advogados pudessem ser pagos através do sistema de credenciamento. Atualmente, Santa Catarina conta com 99 defensores que atuam em 27 cidades. Com os problemas de pagamento, o trabalho em muitas áreas do Estado está sendo prejudicado. Só no ano passado, 5.800 pagamentos foram realizados depois que os advogados entraram na Justiça para receber. É um imbróglio nessa discussão toda que envolve, né, os advogados. Vamos continuar acompanhando o desenrolar de todo esse processo aí. Vamos falar agora de futebol. Olha só, o Alvinegro, o Figueirense venceu mais uma e é líder do campeonato catarinense. Vamos ver os resultados de ontem, da rodada de ontem. O Concórdia bateu o Tubarão 3-2. O Figueirense venceu o Brusque em casa por 1-0. Esse Luz perdeu para o Avaí. O Leão venceu por 1-0. Joinville, o Jack 4, o Inter de Laje 0. Foi uma goleada lá no estádio do Joinville. E também ontem, no jogo das 9h45, o Criciúma e Chapecoense ficaram no 0-0. E com o craque Romário na torcida, o filho Romarinho marcou o primeiro gol no Figueirense e garantiu a terceira vitória aí do Alvinegro na primeira fase do Catarinense. Com praticamente todo o time reserva, o Figueirense teve dificuldades no início da partida. Mesmo assim, dominou o primeiro tempo e teve várias chances claras de abrir o placar. Diego Renan, em cobrança de falta, quase deixou dele, mas a bola bateu na trave. No segundo tempo, logo aos 2 minutos de jogo, Patrick faz boa jogada pela direita e cruza. Romarinho livre estufa a rede na saída do goleiro Dida. 1-0 Figueirense para a alegria da torcida e principalmente de Romário. Felicidade e orgulho, né? Saber que o filho segue o que a gente fez durante muitos anos, para mim isso é uma grande honra. Tivemos no primeiro tempo várias oportunidades para fazer um placar mais elástico, mas infelizmente não tivemos sorte nas conclusões e o segundo tempo sofreu um pouquinho, falta de ritmo de alguns jogadores que não estavam jogando, então por isso que eu acho que a equipe está de parabéns e também parabenizar o torcedor que veio debaixo de chuva aí, nos incentivou, nos apoiou, então isso que é legal. Tá aí, portanto, Figueira embalado no Catarinense. O Avaí também, ele venceu o Ciro Luz e subiu na tabela de classificação. Vamos ver.
Olha a jogada toda trabalhada, o lance e o gol aí de cabeça na entrada da pequena área. O gol do Avaí, o gol da vitória, né? Que foi conferido na noite de ontem, na terceira rodada do Campeonato Catarinense. Gol de argentino. Confira agora como está a classificação depois de 3 rodadas do Catarinense. Vamos para a tabelona aí, tabelona do Catarinense na sua tela aqui do Band Cidade. Primeiro lugar, Figueirense, 9 pontos. Segundo, a Chape com 7. Joinville, o terceiro com 6. Avaí, o quarto com 6. Quinto, Criciúma com 4. Sexto, Ercílio Luz com 4. Concórdia, o sétimo com 3 pontos. Inter de Lages também com 3 pontos. O Brusque é o penúltimo com 1 ponto e o Tubarão está na lanterna. Lembrando que domingo tem clássico. Avaí e Figueira, o bicho vai pegar. A seguir, em Santa Catarina, alguns municípios estão assumindo as UPAs e transformando em pronto atendimento aí para baixar os custos. Os detalhes depois do intervalo, agora às 7 horas e 13 minutos. A gente já volta. Band Cidade está de volta, daqui a pouco tem o Jornal da Band. A temperatura aqui na capital nesse momento é 25 graus, a umidade relativa do ar em 73%. As UPAs que foram planejadas, UPAs são as unidades de pronto atendimento, que foram planejadas pelo governo federal em dezenas de municípios do país, praticamente muitas delas não estão funcionando. Em Santa Catarina, alguns municípios é que estão assumindo essas unidades e transformando em pronto atendimento com um custo bem mais baixo. As unidades de pronto atendimento foram projetadas para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana e poder resolver grande parte dos casos de urgências e emergências. Com isso, poderiam ajudar a diminuir as filas dos prontos socorros dos hospitais. Mas não é o que acontece em muitas cidades do país. Em Videira, a obra da UPA apresentou vários problemas do projeto e está parado até hoje. O prefeito assinou uma ordem de serviço para reparar os mais de 100 problemas existentes no prédio e entregar para o uso da população. Quando nós dirigimos a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina, nos apontaram que esta obra tinha 102 não conformidades dentro do projeto e de funcionamento de uma casa de saúde. Então nós tivemos que começar a partir daquele momento entender as adequações necessárias. E nós fizemos vários projetos de adequações rápidas para que a gente pudesse entrar em funcionamento, mas infelizmente, como a obra estava já concluída, nós tivemos uma série de percalços. Estamos aqui, entregamos as ordens de serviço para finalmente fazermos as adequações e nós colocarmos esta casa de saúde, esta obra, em serviço da população do município de Videira. A UPA 24 horas de Videira é uma expectativa da população já há bastante tempo, já que o prédio foi construído e estava aqui à vista para todas as pessoas. Porém, devido a algumas irregularidades, ele ficou por todo esse tempo sem poder ser utilizado pela população. Na fila, aguardando atendimento, algumas pessoas falaram sobre a expectativa da abertura deste novo serviço de saúde na cidade. Tanto tempo ela estava parada, agora eu acredito, ficou assim bem ampla, enorme, eu acredito que com certeza tende só a melhorar, Com certeza, nós já temos bem a saúde muito boa em Videira, vai melhorar mais ainda, tenho certeza. E o Band Cidade desta quinta-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã às 10 para 7.